Oi, mais um aulão gratuito. Carta da âncora, parte 2. Gente, tem bastante coisa e é assim mesmo. Todas as cartas do baralho de Maria Padilha dá para ampliar, dá para aprofundar, dá para criar N possibilidades com o símbolo para que vocês consigam aplicar isso na leitura, né, para abrir o teu leque de entendimento, para que no momento da leitura, do atendimento com o consulente, você tenha esse conhecimento, tá? Claro que a intuição aflorada, a intuição no momento de um atendimento é de suma importância, né? Você tem que estar captando a energia do teu consulente. Mas essa junção da intuição com os estudos, com a técnica, com esse leque de conhecimentos que o meu curso, a formação de oraculistas, te proporciona, mais essas aulas gratuitas aqui no YouTube, também tem bastante conteúdo aqui. Isso vai te preparar, te capacitar de uma forma 100%, né? Você vai se sentir seguro para atender com esse baralho. Então eu até preparei um roteirinho aqui para a gente dar continuidade na carta da âncora, parte 2. E nessa parte 2 eu quero falar sobre o título. O título confirma. Gente, essa palavra é o seguinte, confirma. Confirmar, ela vem, a etimologia dela vem do latim, perdão, que significa confirmare, tá? Confirmare, que significa verdade, ok? E se você procurar no dicionário sinônimos da palavra confirma, o que são sinônimos? São palavras similares. E estudando também os sinônimos, você vai conseguir ampliar, enriquecer o teu vocabulário. Então, essa aula você vai precisar escrever no teu caderno também. Quem já é meu aluno, quem já é minha aluna, vamos acrescentar que isso aqui é muito valioso, viu? Essas informações aqui vai abrir aí um leque de possibilidades para você estar lendo esta carta da âncora aqui, tá bom? Então, primeira palavra que você vai escrever aí no teu caderno. Validar. Sim, confirmar significa também validar, é um sinônimo. Então, escreva aí, sinônimos de confirmar. Validar, aprovar, admitir, ratificar, sustentar, apoiar e garantir. Escrevam essas palavras. Eu trouxe, né, algumas delas. E aí vamos colocar então exemplos usando elas. Por exemplo, a palavra validar. Como é que a gente vai poder usar esse verbo, né? Por exemplo, fulano precisa validar a sua assinatura no cartório, né? A gente valida, é a mesma coisa do que autenticar, tá? Outro exemplo, com o verbo aprovar, é um sinônimo de confirmar. A Câmara dos Deputados aprovou tal projeto. Então, a Câmara dos Deputados aprovou tal projeto, tal lei, enfim. A empresa X admitiu funcionários, novos colaboradores nesta semana. Estou falando essas frases em forma de notícias, usando aqui um pouquinho meu lado jornalístico, dando notícias. A empresa X admitiu tantos funcionários nesta segunda-feira. Admitir. Outro exemplo, usando o verbo apoiar. A consulente, o consulente fulano de tal, teve apoio do seu chefe para executar um trabalho extra dentro da empresa. Então, apoio, tá? Tive que interromper o vídeo aqui porque
Hoje é sábado e minha filhinha tá brincando aqui no corredor e gritando, enfim. Vamos lá, a gente não dá para parar de gravar, né? Dona de casa, mãe, filho pequeno. Então a gente tem que se virar. Então vamos dar continuidade. Outro sinônimo aqui, garantir, né? Essa carta também fala de garantia. Garantia. Então, a excelência do trabalho do consulente, a excelência do teu trabalho garante a tua prosperidade. É uma frase que eu criei aqui, né? São frases que eu estou criando usando esses verbos, ok? Então, lembrando que a âncora, ela é neutra. É neutra. Então, se ela estiver ladeada por cartas, né, difíceis que estão demonstrando uma situação negativa, ela pode estar apontando a falta de tudo isso que a gente estudou. A falta da segurança, a falta de confirmação, a falta de uma garantia, a falta do apoio. Por exemplo, vamos pegar uma carta aqui. A lâmpada vermelha, deixa eu procurar. Achei. Lâmpada vermelha com âncora. Então, aqui, dificuldades, né? De ter apoio, dificuldades de ter a certeza daquilo que ele está buscando, por exemplo, uma prosperidade. Então, às vezes, essa carta com a âncora falando de dinheiro, de trabalho, prosperidade, então tem coisas atrapalhando que a prosperidade se estabeleça. Então, existem aí alguns impedimentos, mais uma palavrinha para você escrever. Impedimentos, barreiras, algumas coisas que estão segurando a prosperidade, né? Está bloqueando o fluxo de movimento de dinheiro. Então, ela pode vir, né, junto com outras cartas mostrando essa situação. O lado negativo da âncora, que é a estagnação, coisas paradas, tá? Então, como ela é neutra, então a gente consegue extrair dela esses dois lados, o lado positivo da coisa e o lado negativo, tá? O lado positivo, como que a gente poderia... Deixa eu pegar uma carta aqui. Vaso de flores, por exemplo. Por exemplo, vaso de flor. Então, aqui, ou seja, gente, existe aqui um decreto, existe uma confirmação, uma validação, tá? Que em torno desse vaso de flor, de boas notícias, de acontecimentos positivos para o consulente, tá? Então aqui, essas duas cartas juntas, elas meio que dizem o seguinte: o que tem de bom por vir está decretado, vai vir, vai chegar, né? É como se fosse um carimbo, vai chegar, decretado, tá instalado isso daqui, essa situação positiva tá instalada, né? Então, mais ou menos isso que a junção dessas duas pode vir também a falar pra gente, né? Então, são N possibilidades, são N combinações, porque são muitos temas, são muitas situações, são muitos contextos que os consulentes nos trazem. Mas o importante é que nessa aula, nessa parte 2, vocês escrevam essas palavras, que são os sinônimos de confirmar, do título, tá? O título. Qual é a importância do título na carta? Ela vai dar um norte para a tua interpretação. É um norte. O baralho, ele conversa com a gente através dos símbolos. É a linguagem dos símbolos. Porém, este título, ele norteia, ele dá a direção para a nossa interpretação, tá? Então, é isso. Então, vocês viram quanto que a gente consegue explorar,
né, usando o título da carta também com os seus sinônimos, tá? Então escrevam aí, formulem frases novas. Vou deixar aqui uma tarefa para vocês, meus seguidores no YouTube, para vocês, meus alunos. Quem aí teve uma frase com uma dessas palavrinhas aqui que eu coloquei: validar, aprovar, admitir, ratificar, sustentar, apoiar e garantir? Criem novas frases com esta carta aqui. Vou deixar esse exercício aqui para vocês. Escrevam nos comentários novas frases utilizando sinônimos com essa carta aqui da âncora, tá bom? Então fica aí essa atividade para vocês fazerem aqui, tá bom? Beijos e até a próxima aula!